Irmãos, então hoje nós damos continuidade. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 8:31. Damos continuidade à nossa série de mensagens que tem como tema principal consumado. Nós estamos em uma série aí até o dia de Páscoa, até o domingo de Páscoa. O tema é consumado. Nós estamos falando sobre as realidades da cruz, entendendo sobre as realidades da cruz, tudo aquilo que envolve o sacrifício do nosso Senhor Cristo Jesus. Domingo passado nós falamos sobre a mensagem da cruz, e hoje o subtítulo é Por que Cristo morreu? É bem simples. Por que Cristo morreu? Que se os irmãos perceberem, nós estamos desde já do primeiro domingo de janeiro, relembrando o quê? Velhas verdades, né? Já tenho dito isso em alguns domingos. Nós estamos relembrando velhas verdades. Talvez o ano de 2026 seja um ano para a gente relembrar velhas verdades, mas atuais verdades, e são verdades tão necessárias para a nossa caminhada cristã, que a gente acha que elas foram úteis somente para quando a gente se converteu, para quando a gente foi discipulado, para a gente entender a fé, mas não, irmãos, sem esses fundamentos, sem essas velhas verdades, sem aquilo que é basilar da nossa fé, a gente não consegue desenvolver uma fé saudável, uma espiritualidade fervorosa, vigorante diante do nosso Senhor. A gente precisa fazer o nosso cristianismo, irmãos, ganhar vida no nosso dia a dia, não só aqui dentro dessas quatro paredes. A gente precisa conectar tudo aquilo que a gente vive aqui, a palavra, tudo aquilo que a gente ora, tudo aquilo que a gente canta, a gente precisa conectar com a nossa vivência lá fora. A partir daquilo que a gente vive aqui, nós colocamos um óculos para enxergar a realidade. Vocês entendem isso? Entendem isso? É o óculos que nós enxergamos a realidade. E qual é esse óculos? É as Escrituras. As Escrituras, a gente não tem um outro óculos, um outro tipo de enxergar a realidade. Aquilo que nós somos é a cultura que nos cerca. E é isso que a gente faz aqui de domingo a domingo. Nós possibilitamos para que nós sejamos cristãos maduros, com um cristianismo que faça sentido no nosso dia a dia, e não só que fique confinado nessas quatro paredes. Então hoje, por que Cristo morreu? Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos se utilizar de 3 textos hoje. Não vai ser propriamente uma exposição, versículo a versículo. Nós vamos usar 3 textos bem curtos hoje para meditarmos nesse tema. Por que Cristo morreu? Quem aqui é familiarizado com a palavra quaresma? Quaresma. Quem já foi católico? Eu também já fui católico. Eu já fui quase padre, Alguns sabem dessa história. Quaresma, para o católico romano, é uma palavra familiar. Em qual período, meus irmãos, do calendário cristão que nós estamos vivendo hoje? Os dias que antecedem a Páscoa, a ressurreição. É o período da quaresma. E para a gente, como evangélicos protestantes, é um absurdo observar a quaresma? O que vocês acham? Não, muito pelo contrário. Claro, tudo aquilo que a gente faz, como o culto que nós estamos realizando aqui agora, a gente pode fazer de uma forma meramente ritualística, automática, sem reflexão, sem pensar aquilo que nós estamos fazendo aqui, tudo na nossa vida. Mas o fato é que dentro do calendário cristão, e nós fazemos parte disso, porque o calendário cristão ele surge muito antes da Igreja Católica Romana, a quaresma, o tempo dos 40 dias que antecedem o dia da Páscoa, que é o dia da ressurreição de Cristo Jesus, já era observado pela Igreja cristã. Então é um tempo que nós, como cristãos, infelizmente nós deixamos para trás, porque tudo aquilo que lembra o catolicismo romano para a gente é repugnante, mas nem tudo é repugnante, tem muito valor, muita verdade, dentro da prática deles, que é aquilo que nós podemos adotar também, porque toda verdade é uma verdade de Deus, não importa de onde venha. Santo Agostinho já falava isso. Toda verdade é uma verdade de... Você já foi evangelizar? Quem já evangelizou mendigo aqui? Morador de rua, melhor dizendo, desculpa a palavra. Morador de rua, hoje a gente tem que tomar cuidado. Eu já evangelizei morador de rua e acabei evangelizado por ele. Vocês nunca tiveram essa experiência?
É alguém que está ali vivendo na sarjeta, naquela, numa vida indigna, mas ele me disse muitas verdades. Eu vou repudiar as verdades que ele disse porque vem dele? Não. Toda verdade é uma verdade de Deus. Se não está contrária à palavra de Deus, toda a verdade é uma verdade de Deus. Então, meus irmãos, a quaresma, nós podemos fazer o uso desse tempo também. Embora não seja comumente observado pelos evangélicos protestantes. Pelo menos não no Brasil. Mas tem muitos que no Brasil já estão usando o calendário litúrgico dentro do calendário, sabe, do cristianismo. Então, o que é a quaresma? Eu não quero pregar sobre a quaresma, tá? Mas fica tranquilo. Só uma forma introdutória. A quaresma, meus irmãos, é um tempo que nos chama a silenciar o barulho do mundo. É um tempo que nos chama a olhar para dentro de nós, enxergar a nossa realidade diante de Deus. Quem nós somos, quem Deus é, qual é a nossa posição diante de Deus. A quaresma é basicamente isso, é um tempo que nos chama à contrição, ao quebrantamento, ao arrependimento, a olhar para a nossa vida, avaliar tudo aquilo que deve ser avaliado, reorganizado, transformado, porque nós estamos caminhando para um período, que é a Sexta-feira Santa, que é o dia da paixão de Cristo, quando Ele morre na cruz, onde nós estamos com a cruz diante dos nossos olhos. Então, se nós temos a cruz diante dos nossos olhos, nós não podemos viver como se essa realidade fosse indiferente àquilo que nós somos, àquilo que nós fazemos, aquilo que é a nossa posição diante do Senhor. Porque se existiu uma cruz, irmãos, por que existiu uma cruz? Por que Cristo teve que morrer? A realidade nós falamos hoje mais cedo na escola bíblica, você já fica convidado a vir para a escola bíblica, às 9 horas da manhã. Por que Cristo teve que morrer? Vocês já pensaram no escândalo da cruz? Um Deus homem, mas Deus morrendo, Deus sangrando, Deus se dando em nosso lugar. Nenhuma outra religião no mundo prega o que o cristianismo prega. Todas as outras religiões falam dos sacrifícios humanos para a gente atrair a presença de Deus. Mas no cristianismo nós temos um Deus que se dá, que se humilha, que se faz servo, que sangra pelo seu povo naquela cruz. Então essa realidade diante dos nossos olhos não pode ser algo do qual nós vamos passar indiferente. Eu sei que Páscoa, Natal, todas essas coisas se tornou mais uma data comercial, do que propriamente algo que a gente observa. Mas, irmãos, a gente tem uma oportunidade muito grande. Se isso existe, é porque a graça de Deus colocou diante de nós essas realidades, para a gente observar. Enquanto o mundo para observar um feriado simplesmente, de forma patética, nós não podemos agir dessa forma. Nós temos um Deus sangrando em nosso lugar na cruz do Calvário. Porque nós não podemos falar sobre ressurreição sem antes passarmos pela cruz, não é verdade? Nós não podemos chegar na ressurreição sem falar da morte do Filho de Deus. Então, meus irmãos, algo para ter em mente hoje durante a nossa reflexão. Por que a cruz? Por que esse sacrifício? Por que sangue? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? E algo que veremos é que a cruz não resolve apenas aquilo que nós fazemos, mas a cruz resolve aquilo que nós somos. Tá? Tenha isso diante dos seus olhos, diante do seu coração. A cruz não resolve somente aquilo que nós fazemos, a cruz resolve aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos. É uma realidade muito mais profunda, muito mais abrangente do que simplesmente aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano. Olha só, Marcos 8:31, primeiro texto. Marcos 8:31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então, diante desse primeiro texto do Evangelho de Marcos, nós precisamos trazer algumas perguntas que são necessárias nesse tempo. Algumas perguntas que são necessárias para nos ajudar a compreender, meus irmãos, aquilo que nós estamos vivenciando e prestes a celebrar, que é o domingo de Páscoa,
E ao mesmo tempo que nós vamos fazer essas perguntas, mas são perguntas assim, não se escandalizem, nós não temos a resposta completa. Nós não temos a resposta exata. Mas a pergunta que nos vem nesse tempo é: por que era necessário que Jesus sofresse? Por que era necessário que Jesus fosse humilhado, rejeitado? Por que era necessário que Jesus passasse por tudo isso e ao terceiro dia ressuscitasse? Já se perguntou sobre isso? Talvez já. Mas não era mais simples, talvez, Jesus fazer como ele fez com aquele paralítico em Cafarnaum, que desce do telhado? E ele simplesmente olha para aquele paralítico e o que Jesus diz primeiramente para ele? Filho, os seus pecados estão perdoados. Pronto. Não é mais simples. Para que sofrer? Para que sangrar? Para que passar por tudo aquilo? Não era mais simples, meus irmãos, Jesus chegar e falar: povo de Deus, filhos de Deus, os seus pecados estão perdoados? Eu faço essa pergunta porque ela não é tão óbvia assim como muitos de nós querem acreditar. Segundo texto, João 19:30, abre lá. João 19:30. Vamos ler a partir do verso 28 para a gente entender o contexto, mas o versículo é o 30, tá? Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. As últimas palavras de Jesus: está consumado. O que está consumado, meus irmãos? O que foi concluído? O que foi definitivamente realizado que ninguém mais tem nada a fazer a respeito disso? O que ali na cruz realmente está consumado, concluído, realizado de forma definitiva? Porque perceba, não seria mais lógico Jesus falar sobre isso na sua ressurreição? Ele sair do seu túmulo, olhar aos céus e dizer: Pai, está consumado. Não seria mais lógico, talvez, Jesus diante dos discípulos sendo ascendido aos céus para se assentar no trono eterno de Deus e dizer: está consumado? Por que num momento horrível como aquele? De dor, de angústia, de sangue, de sofrimento. No final da sua crucificação, ele diz: está consumado. Então percebe, irmãos, os evangelhos nos ajudam a perceber que alguma coisa assim muito extraordinária, mas também estranha, majestosa e ao mesmo tempo incomum acontece naquele dia. Particularmente nas 3 horas em que densas trevas encobrem toda a terra, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, meus irmãos, será que nós conseguimos realmente entender o que aconteceu naquele dia? Será que nós conseguimos entender o que aconteceu naquelas 3 horas em que densas trevas encobriram toda a terra? Naquele momento, segundo Mateus, olha só o que acontece: o véu do santuário, do Santo dos Santos, que separava a presença de Deus da humanidade pecadora, se rasga de cima a baixo. Diz que aconteceu um terremoto, a terra tremeu, um abalo sísmico aconteceu, meus irmãos. Naquele momento, sepulcros se abriram e corpos de santos saíram vivos, ressuscitados. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, você consegue imaginar o que aconteceu naquele dia? E no momento final dessas 3 horas, dessas densas trevas que cobriam a face da terra, Jesus, ele se encontra desamparado.
o Filho eterno de Deus, objeto eterno do amor do Pai, ele dá um grito das suas entranhas, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus fala ainda, do centurião que era responsável ali pela guarda pretoriana, que estava ali guardando a cruz. E depois os mesmos guardas que estavam lá depois guardando o túmulo de Jesus, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, ele é o primeiro a dizer o quê? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Diz que os guardas que estavam ali, eles ficaram atemorizados, não foi um medinho qualquer, como os nossos filhos às vezes têm medo do escuro ou de dormir sozinho no quarto, não. Foi um temor muito grande, um medo muito grande, um pavor de tudo aquilo que estava acontecendo muito grande. Mas naquele momento, e por que naquele momento? Eles reconheceram que aquele que estava verticalmente pendurado, aquele que estava verticalmente pendurado entre os céus e a terra, nesse momento de espetáculo horrível, somente nesse momento, eles reconheceram que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, é alguma coisa muito além da nossa compreensão. Será que, quando nós olhamos para tudo isso, nós compreendemos que de fato, isso diz respeito a mim e a você? E se nós compreendemos de fato, como que isso traz implicações para a sua fé? Como que isso traz implicações para a sua vida? Como que isso impacta no seu testemunho de um filho de Deus? De um cristão? Hoje é muito bonito, a gente se dizer, eu sou cristão. Ah, meus irmãos, mas isso traz tantas implicações para a nossa vivência. Será que conseguimos entender que o que aconteceu naquela cruz, naquele dia, meus irmãos, foi a manifestação mais completa da glória de Deus? Jesus, no capítulo 12 de João, quando ele inicia sua caminhada para Jerusalém, ele está indo com seus discípulos para Jerusalém, naquilo que seria sua última semana de vida. Ele tem diante dos seus olhos a sua cruz, o Calvário, e é exatamente isso que ele diz para os seus discípulos: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Como que a glória de Deus se manifestaria? E ele diz uma frase interessante: o grão de trigo na terra precisa morrer. Os discípulos ouviram aquilo e ficaram: o que ele está falando? O grão de trigo caindo na terra precisa morrer. É algo estranho, é um paradoxo. Porque quando a gente fala sobre a manifestação da glória de Deus, o que vem na sua mente? O que vem? Um ambiente gostoso, de paz, de amor, de bondade, uma atmosfera espiritual, mística. O que vem na sua mente? Qual é a sensação que você imagina? Mas ele fala assim, meus irmãos, da glória de Deus, para a gente entender a glória de Deus, para a gente entender o que ele estava fazendo de uma vez por todas, o que Deus estava fazendo através do seu Filho de uma vez por todas, e era necessário, ali na cruz, de uma vez por todas, alguma coisa foi definitivamente realizada, mas o quanto que nós compreendemos de tudo isso? Será que nós realmente temos sobriedade, meus irmãos? Nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas, temos sobriedade daquilo que aconteceu naquele dia, porque isso é fundamental para nós. O apóstolo Paulo, talvez uma dessas pessoas que mais compreendeu, que mais chegou perto da compreensão daquilo que aconteceu naquele dia, em Romanos 5, pode abrir sua Bíblia em Romanos 5, ele usa uma palavra ali que é fundamental para a gente entender aquilo que estava sendo realizado na cruz do Calvário. Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, qual era ou qual é a situação daqueles que não estão com paz
com Deus através de Cristo, inimigos. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo usa uma expressão aqui forte, não é? Uma expressão, meus irmãos, que nós não estamos acostumados com ela. Porque o que nós estamos acostumados a ouvir é que nós somos ou que toda a raça humana é queridinha por Deus, amadinha de Deus. Não é isso que a gente encontra nos semáforos muitas vezes? Jesus te ama. Calma. Não estou querendo dizer que Jesus não nos ama. Afinal de contas, Ele verteu o seu sangue por nós. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. João 3,16, na continuação, tem um versículo que a gente sempre exclui. Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas, versículo 17, aqueles que não creem no Filho já estão. E Efésios, no capítulo 2, nos primeiros versículos. Já estão condenados e são alvos do quê? Da ira de Deus. Aqueles que não estão em Cristo nesse exato momento, são alvos do amor ou da ira divina? Alvos da ira. Em Efésios capítulo 2, Paulo vai falar que nós, antes de Cristo Jesus, andávamos segundo o curso do nosso próprio coração, do príncipe que atua na cultura, na potestade. Nós éramos desobedientes como todos os demais, sem Cristo, e alvos da ira de Deus. Sabe aquela frase que a gente sempre diz, Deus odeia o pecado, mas é um pecador? Isso se torna uma realidade para quando nós estamos em Cristo. Nós continuamos pecadores, mas a diferença é que quando Deus nos olha através de Cristo, nós temos a justiça do próprio Cristo. Nós não temos o pecado nos definindo. Nós temos a justiça de Cristo. Mas aqueles que nesse exato momento, meus irmãos, não estão com paz com Deus, através do seu Filho Cristo Jesus, são alvos nesse exato momento da ira e não do amor. Da ira e não do amor. Então, meus irmãos, Paulo usa essa expressão aqui, inimigos de Deus, não à toa, para que a gente entenda realmente aquilo que nós somos sem Cristo Jesus. Não é aquilo que nós nos tornamos diariamente por causa dos nossos pecados pontuais. Não. Aquilo que nós somos sem Cristo Jesus. Nós somos inimigos de Deus. Em outras palavras, nós odiamos a Deus. Nós detestamos a sua santidade. Porque a santidade de Deus revela aquilo que nós somos. Por isso que a gente só quer aquilo que Deus pode nos dar, mas não aquilo que Ele é. Inimigos, Paulo usa aqui não à toa. Porque fala sério. Você consegue vasculhar na sua memória, no seu coração aí, um momento em que você se considerou inimigo de Deus? Talvez hoje você tenha essa compreensão. Mas e antes? Você se considerava inimigo de Deus? Detestando Deus, odiando Deus? Então, meus irmãos, essa palavra é fundamental para a gente entender hoje o significado da cruz, esse movimento da inimizade para a amizade. Esse movimento da inimizade com Deus para a amizade com Deus, nos tornarmos amigos de Deus. Porque é muito fácil, sim, nós reconhecemos os nossos pecados cotidianos, as nossas falhas, os nossos erros. Nós confessamos, nós fazemos isso aqui dominicalmente. Nós reconhecemos os nossos pecados diários. Mas e a nossa condição diante de Deus? A nossa condição, meus irmãos.
Porque inimigo é uma palavra que nos coloca muito além do reconhecimento de um erro, de uma falha, de um pecado, de alguma coisa pontual que eu faço, que muitos de nós fazemos. Então, meus irmãos, a ação de Cristo na cruz conquista para nós, e nós precisamos entender isso. Porque isso muda a forma como nós enxergamos a nossa fé, isso muda a forma como nós vamos evangelizar, isso muda a forma como nós vivemos no nosso dia a dia. A cruz de Cristo Jesus conquistou para nós muito mais do que a graça dos perdões diários. Ela se relaciona com uma situação criada pelo pecado. Então, ela não só obtém para nós a graça dos nossos perdões de todos os dias, dos nossos pecados pontuais, mas ela se relaciona com uma realidade muito mais profunda do que o pecado pontual. Porque a nossa tendência é lidar com o pecado assim, com aquilo que nós fazemos, e não com aquilo que nós somos. Nós confessamos aquilo que nós fazemos, porque nós não reconhecemos o que somos, mas isso pode, no final da conta, ser apenas um paliativo, um band-aid. Sabe a pessoa quando ela está com câncer e ela só toma morfina para acabar com a dor? Muitas vezes a gente pede perdão pelos nossos pecados simplesmente por um alívio de consciência. Simplesmente como uma mera obrigatoriedade, porque a minha religião me leva a isso. Mas eu só peço perdão por um errinho, ou por algum erro grave que seja, mas será que de fato eu estou reconhecendo realmente aquilo que eu sou diante de Deus? Então, para entender a cruz, meus irmãos, nós precisamos entender o diagnóstico. Por exemplo, você vai ao médico com dor de cabeça, e aí ele faz alguns exames em você e ele fala, a gente precisa fazer uma cirurgia bem invasiva de coração. Mas doutor, eu só cheguei aqui com uma dorzinha de cabeça. Ele diz, mas tua realidade é essa? A gente precisa abrir teu peito aí e fazer uma cirurgia bem invasiva de coração. Qual que vai ser a sua reação? Não, isso é exagero. Não tem que, isso não precisa. Mas e se ele provar que seu coração está parando? Aí a cirurgia vai te trazer esperança? A cruz é mais ou menos isso, meus irmãos, é uma cirurgia invasiva de Deus. Porque o nosso problema não são apenas pecados pontuais. O nosso problema não é apenas uma dorzinha de cabeça, o nosso problema é uma doença terminal. É uma doença terminal. Então, somente um ato que realmente trata do pecado, não como meramente coisinhas pontuais, mas trata do pecado como um perdão moral, pode realmente nos transformar de inimigos para amigos de Deus. Os nossos problemas, ou o nosso problema, não eram os pecados pontuais, mas é a nossa condição, inimigos de Deus. Então o ser humano, ele não pode, embora ele tenta viver sem Deus, mas ele não pode. Mas a outra questão é que o ser humano ele também não pode viver com Deus, enquanto o seu problema da culpa gerada pelo pecado não for expiada. Nós não podemos, meus irmãos, chegar diante de Deus um dia assim e falar, Senhor, eu quero ser seu amigo, porque assim eu quero, porque assim eu desejo. Não, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque nós temos que lidar com uma realidade que muitas vezes é aquela realidade que a nossa cultura procura negar, e que a nossa cultura evangélica, protestante, procura negar, que é a verdade da ira de Deus. É a verdade da ira de Deus. E a ira de Deus, meus irmãos, não é um acesso de raiva, não é um capricho divino. A ira de Deus, meus irmãos, é a maior expressão do amor divino. Então a cruz é essa ação moral de Deus, onde a realidade do seu amor se encontra com a realidade da sua ira. E a ira de Deus não apenas contra o pecado, mas contra indivíduos que se encontram como inimigos de Deus por causa de uma realidade muito mais profunda causada pelo pecado. A ira de Deus é contra uma condição moral do ser humano, que existe por causa de um mal maior, que é o pecado, o que nos torna pessoas, então, separadas de Deus, alienadas de Deus, inimigos de Deus, meus irmãos. Então, o Evangelho de Cristo Jesus, a cruz de Cristo Jesus, não está relacionado apenas com os nossos
perdões pontuais, e glória a Deus porque nós temos os perdões pontuais para os nossos pecados diários. Mas a cruz de Cristo não se relaciona apenas com esse perdão pontual, mas com um perdão num sentido mais amplo, mais profundo, que é o perdão moral. Não é o perdão simplesmente daquilo que nós cometemos, mas é o perdão daquilo que nós somos. Lembra a frasezinha do começo, lá na introdução? Lembram? A cruz de Cristo não transforma simplesmente aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós somos. E nós sabemos disso, temos afirmado isso aqui com muita frequência. O ser humano é uma pessoa extremamente amada por Deus. Extremamente amada por Deus. Nós podemos definir Deus como um amante do ser humano. Nós temos um Deus que nos procura. Isso, a história bíblica é isso, meus irmãos. É um Deus que nos procura. É um Deus que nos resgata. É um Deus que nos busca. É um Deus que vem ao encontro do ser humano, porque o ser humano por si mesmo jamais conseguiria fazer isso. É um Deus que se empenha em se relacionar com a gente. É porque Deus precisa disso? Não. É porque, sem isso, nós não saímos da nossa condição de inimizade. Sem isso, meus irmãos, nós não temos nada nessa vida, nada nesse mundo que possa satisfazer a condição da nossa alma humana extremamente vazia, ou plenamente vazia. Então, quando nós olhamos para a história do Evangelho, o que nós temos? O que nós temos lá na cruz? É um Deus em busca de uma humanidade perdida. É Deus em busca dos seus próprios inimigos, para fazer dos seus inimigos seus amigos. E não é amiguinho, num termo genérico assim. Não é um amiguinho à distância, não é um amiguinho virtual. É amigo de Deus. A história do Evangelho, meus irmãos, é Deus buscando seus inimigos. Semana passada eu já falei, né? Foi feita uma frase para o alemão, pastor teólogo Dietrich Bonhoeffer, sobre como que ele define o amor de Deus. O que é o amor de Deus, Bonhoeffer? E ele diz, o amor de Deus é Jesus Cristo. O amor de Deus é Jesus Cristo. Por que o amor é Jesus, meus irmãos? Porque em Cristo o amor de Deus promoveu essa reconciliação. Por meio de Cristo nós temos paz com Deus. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados, não apenas dos nossos pecados pontuais, mas de uma existência perdida. A vida eterna não começa quando nós partirmos daqui ou quando Cristo voltar, não. A vida eterna ela começa agora. Vocês entendem isso? A cruz de Cristo, meus irmãos, ela ressignifica a nossa existência, a nossa identidade, aquilo que nós somos, não simplesmente o que fazemos, ressignifica aquilo que nós somos. A cruz de Cristo, meus irmãos, lembra que quando Adão peca, Deus expulsa Adão e Eva do jardim, e ele coloca ali no jardim 2 serafins, com espadas flamejantes? A cruz de Cristo é Cristo passando por essas espadas flamejantes, e levando todos os golpes da ira divina. Para que nós, agora amigos de Deus, pudéssemos voltar à nossa realidade primeira, que é a realidade do Éden, de um Deus que vinha passear com a sua criação, que vinha conversar, que vinha falar da sua vontade, tratar como filho, como amigo. Então, se nós tratarmos o perdão apenas como pontual, nós corremos o risco de tornar o perdão apenas como um band-aid, um paliativo. E se a gente tratar o perdão assim, não tem necessidade da cruz. Sabe quando a gente fala para alguém assim, puxa vida, foi mal aí, sabe? Pisei na bola, me desculpa, me perdoa, né? Como eu costumo falar, né? Como a gente está saindo da casa de alguém, ou né, de um tempo com as pessoas, a gente pede perdão não pedindo perdão por nada, né? A gente fala, me perdoa aí se eu fiz alguma coisa, né? Sabe, se a gente tratar o perdão de Deus para com a gente dessa forma, a cruz ela não tem necessidade. A gente banaliza o sacrifício de Cristo.
Esse tipo de perdão, de reconciliação, não é o tipo de reconciliação que o Evangelho propõe, meus irmãos. A reconciliação que a cruz nos coloca, a reconciliação que nós perdemos lá no Éden, dessa amizade com Deus. Então, Cristo Jesus morreu na cruz, não para fazer de mim, de você, apenas pessoas perdoadas de pecado pontual, mas de pessoas que eram inimigas para amigos de Deus. Então, a morte de Jesus era necessária, porque nela a ira de Deus contra o pecado é realizado, a justiça de Deus é satisfeita, e por causa de Jesus Cristo, por causa da sua morte, nós somos levados dessa condição de inimigos para amigos de Deus. Não é apenas pontual, mas é um fato na nossa vida, aquilo que nós éramos e somos agora, através de Cristo Jesus, e que nenhum de nós admitia, que nós éramos inimigos. Paulo, o grande apóstolo que escreveu isso aqui, ele se considerava um grande amigão de Deus. Fariseu, zeloso pela lei, pela religião judaica, perseguia os cristãos, colocava na cadeia, torturava, assinava a sentença de morte. Até que um dia alguém aparece para ele, Cristo Jesus aparece para ele, e revela aquilo que de fato ele era. E ele se percebe não mais como um grande amigão de Deus, mas, meu Deus, eu era inimigo. Eu odiava esse Deus, eu perseguia a sua igreja, eu perseguia o seu próprio filho, eu odiava o Filho de Deus. Paulo se enxerga dessa maneira, meus irmãos, quando Jesus se revela a ele, e ele se enxerga agora reconciliado depois de Cristo, amigo de Deus. Então nós precisamos entender, ele não teve apenas o seu pecado perdoado, um ou outro pecado perdoado, mas a condição de inimigo, ele se torna amigo de Deus. E ao se tornar amigo de Deus, tudo muda. É isso que a cruz de Cristo Jesus coloca diante de nós hoje. Então o que eu quero pedir para você hoje não é que você meramente peça perdão pelos seus pecados pontuais. Se arrependa diante do seu Senhor daquilo que você de fato é, se ainda você não está em Cristo Jesus. De fato, daquilo que você é hoje, inimigo de Deus, alvo da ira de Deus. Então, olhe para a cruz de Cristo, tenha ela como um norte, para resolver não apenas os seus pecados diários, mas aquilo que você é diante do Senhor, de todo o universo. E olha que glorioso, se tornar amigo de Deus, meus irmãos, envolve um relacionamento que Jesus escreve lá em João 15, onde a realidade divina, a realidade da Trindade, ela é transferida aos filhos de Deus, ela é transferida a nós. Tudo aquilo que Cristo é, em seu relacionamento com o Pai, agora é nosso também por causa dessa amizade com Deus. Jesus diz lá em João 15, depois em casa você pode ler todo o capítulo 15, ele diz, ao amigo tudo é revelado. Assim como o Pai revelou ao seu Filho unigênito todas as coisas, o Filho unigênito revela tudo a nós também, porque nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, adotados por Deus através de Cristo Jesus. Nós somos amados por Deus Pai, da mesma forma que Ele ama o objeto do seu amor eterno, que é Cristo Jesus. A glória de Cristo Jesus torna-se a nossa glória. Mas Jesus também diz lá que os sofrimentos dele são os nossos sofrimentos. Mas a missão dele também é a nossa missão, a alegria dele também é a nossa alegria. Tudo que é dele se torna nosso. É bom ser amigo de Deus, irmãos? É, pastor, tirando o fato do sofrimento, né? Mas é uma realidade inegável. Paulo diz a Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus diz que uma das mais bem-aventuranças das quais nós podemos participar é sermos perseguidos e sofrermos por causa do nome de Cristo. Quer dizer que a gente tem que desejar o sofrimento, ser perseguido? Não. Quer dizer que se a gente viver piedosamente em Cristo Jesus, porque nós vamos lidar com uma cultura anti-Deus o tempo todo. Então nós seremos perseguidos.
Meus irmãos, é isso que a reconciliação proporciona. Então a cruz de Cristo é muito mais do que um perdão de erros diários. Reduzir a cruz de Cristo a isso. A perdões pontuais, meus irmãos, é a gente banalizar o sacrifício do Filho de Deus. É a gente reduzir o sacrifício perfeito do Filho de Deus. A cruz, meus irmãos, não é um paliativo para os nossos pecados pontuais, é a cura da nossa condição de inimigos para amigos. Na cruz, meus irmãos, como Paulo diz lá em Colossenses, nós temos a nossa nota de dívida diante do Deus Criador rasgada. Cristo paga toda a nossa dívida e coloca na nossa conta um crédito de eternidade. Na cruz nós não fomos apenas absolvidos, nós somos adotados, fomos arrancados da alienação e lançados para dentro da comunhão divina, para a gente desfrutar da plena comunhão com Deus Pai por toda a eternidade, por toda a eternidade. Então não olhe para o Calvário apenas como um evento histórico de dor. Olhe como o lugar onde a sua identidade mudou. No domingo da ressurreição, nós estamos caminhando para lá, a gente vai celebrar o sim definitivo do Pai ao sacrifício do Filho, a prova de que o está consumado. Ou seja, a dívida foi paga, a justiça foi satisfeita, a ira foi derramada. Para aqueles, meus irmãos, que são alvos do amor de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós não seremos mais alvos da ira. A ira agora é do Cordeiro. Agora ele vai vir como justo juiz. De repente, como um ladrão que surge, a gente não espera. Ele não vem mais para salvar, mas agora ele vem para condenar. Ele vem para derramar a sua ira contra todos aqueles que ainda serão inimigos de Deus. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, a maravilhosa notícia é que, ao invés da ira, nós temos o abraço do Pai, os braços do Pai. Né? Onde havia trevas, meus irmãos, agora sobre nós repousa, brilha a graça misericordiosa, gloriosa de Cristo Jesus. Então, para terminar, lembre-se disso. A cruz de Cristo, ela não resolve apenas os seus pecadinhos ou pecadões pontuais. Ela resolve quem você é. Amém? Eu quero te dar alguns instantes para que nesse momento você baixe sua cabeça, se assim você desejar, e tenha um momento com Deus. Coloque-se diante de Cristo. Coloque-se diante da cruz. E olhe para essa cruz com toda a sinceridade do seu coração. Para esse espetáculo horrendo, mas tão necessário, para que de inimigos nós nos tornássemos amigos de Deus. Talvez a sua vida está sem sentido, um vazio gigantesco. Olhe para a cruz como a única possibilidade de você ser preenchido pela eternidade. Pela única obra de alguém que vale a pena, que resgata, não aquilo que simplesmente que fazemos, mas aquilo que somos. Encontre-se com Cristo. Fala, Senhor, me encontre com a sua graça. Me encontre com a sua misericórdia, Pai. Assim como o Senhor encontrou Paulo naquela estrada. Resplandeça a glória da cruz sobre a minha vida. Me leve aos pés de Cristo, do Cristo ensanguentado. Me banhe nesse sangue, me lave na santidade desse Cristo. Me coloque aos pés desse que, sendo santo e justo, se fez pecado por mim. Morreu pela minha inimizade, pela minha injustiça. Morreu por aquilo que eu sou diante do Senhor, para me tornar amigo, filho amado, adotado, podendo aproveitar de todos os privilégios do relacionamento do pai com o filho.
Coloque-se diante do Filho. Clame por transformação, por graça e misericórdia. Senhor, é isso que nós somos, Pai, ou éramos antes de Cristo. Ah, Senhor, é muita graça, Pai, merecida. É tanta glória, Senhor, para a gente entender num momento tão culto como hoje. É uma obra tão magnífica, Pai, que tantos detalhes se passam despercebidos do nosso coração, da nossa mente. Senhor, e nós mesmos como cristãos temos talvez vivido a banalizar essa tremenda obra que o Senhor realizou. Quanto amor imerecido, Pai. Senhor, só nos dê a oportunidade de viver vidas dignas do Evangelho de Cristo Jesus. Só nos dê, Pai, a oportunidade de sermos filhos que honrem o Teu nome. Porque aquilo que o Senhor fez por nós, Pai, é de um valor imensurável. É de um valor eterno. Senhor, nós fomos transportados das trevas para um reino de luz. Nós somos feitos não mais alvos da ira, mas alvos do Teu amor. Senhor, isso é tão profundo. Coloque dia a dia, Pai, essa realidade diante dos nossos olhos, para que nós vivemos, ó Senhor, aquilo que o Senhor quer que a gente viva para Ti aqui. E que nós sejamos bem-aventurados por viver em nossas vidas as marcas do Cristo que morreu por nós. Amém.